noite a todos os nossos seguidores da Miragem. Hoje, nas viagens pelas freguesias, vamos até Liceia. A freguesia situa-se na parte noroeste do concelho, nas margens do rio Foja. Tem uma área de 12.700 km², distribuída por manchas florestais de pinheiros e eucaliptos e pequenos campos de cultivo. As duas linhas de água que atravessam vão desaguar à Quinta de Foja. Pelas suas características físicas, é a freguesia que mais se aproxima da região da Ganda. É servida por estradas e dista 11 km da sede do concelho. A freguesia pertenceu ao antigo concelho de Cadima, extinto em 31 de dezembro de 1853, tendo sido integrada no Monte Moro Velho a partir dessa data. O seu principal monumento é a Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo, monumento antigo do período românico, que sofreu uma grande reforma mais tarde, já no século XVI, mantendo o aspecto que vemos atualmente. No passado, era anexada à Igreja Matriz de São Martinho de Montemoro Velho, surge integrada em 1839 na comarca da Figueira da Foz e a partir de 1862 na de Montemoro Velho. A igreja está situada numa das áreas mais altas da freguesia. É um monumento dedicado a São Miguel Arcanjo, cuja festa religiosa é celebrada a 29 de setembro. A Capela de Santo Cristo, Cruzeiro, Capela de Nossa Senhora da Saúde. Feita a apresentação de Liceia, terra que viu nascer o nosso convidado Gustavo Manuel Rodrigues Sousa, que vamos tratar por Gustavo Sousa, que desde já agradecemos pelo facto de ter aceitado o nosso convite para falarmos de arbitragem, carreira que ainda abraça com paixão sempre que é solicitado a arbitrar e a divulgar. Falar de arbitragem é sempre entrar em terrenos movediços, mas hoje com a presença de Gustavo vamos ficar a saber suor e lágrimas até atingir o topo desta profissão, como se entra, como se alcança o patamar superior, como foi o seu caso. Falei de Liceia para localizar os nossos seguidores nestas viagens pelas freguesias, que tenho como companheiro de viagem Olímpio Fernandes, que se encontra na Figueira da Foz, e nos próximos 45 minutos iremos conversar com Gustavo, mas antes uma pequena resenha do nosso convidado. Gabinete Técnico da Associação de Patinagem de Coimbra, Presidente do Conselho Fiscal do Núcleo de Arbitragem de Futebol da Figueira da Foz, árbitro da ANDI, da Associação Nacional de Desporto para Deficiência Intelectual, observador de futsal da Associação de Futebol de Lisboa, vice-presidente da APAF, Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, ex-árbitro da FIFA Futsal. Gustavo Sousa teve a sua formação como árbitro na Associação de Futebol de Coimbra. Foi aí que deu os primeiros passos de uma formação ideal para conseguir ultrapassar todas as barreiras enquanto jogador, tanto do Liceia, do Gatões, do Ferreirense, Santana e, posteriormente, como árbitro. Cito: como jogador não atingi grandes patamares, tendo retificado as minhas prestações enquanto árbitro na modalidade de futsal, fut7, fut11, futebol de praia, futebol de rua. Fui 12 anos árbitro da FIFA de 1996 a 2007, sendo um dos primeiros árbitros da FIFA em Portugal na modalidade de futsal, sendo esta onde atingi mais destaque conforme discriminado. De imediato para Olímpio Fernandes, que se encontra na Figueira da Foz, e junto iremos conversar com o nosso convidado. Boa noite, amigo. Boa noite, Olímpio Fernandes na Figueira da Foz. Como bem disseste, o nosso convidado encontra-se em Liceia e é o Gustavo Sousa, é assim que o vou tratar. Vamos de imediato para a conversa, que vai ser, de certo, uma conversa interessante, porque, na realidade, quando se fala de arbitragem, é sempre no sentido positivo e também no sentido da polémica. Muito boa noite, fique connosco, fique com a Miragem Montemoro Velho durante 40 minutos. Ora, muito boa noite mais uma vez. Em primeiro lugar, agradecer ter aceitado o nosso convite nestas viagens pelas freguesias que tiveram início no Concelho da Figueira da Foz e agora percorremos o Concelho de Montemoro Velho. Falar de arbitragem para si deve ser uma paixão,
por isso perguntava-lhe como nasceu esse bichinho, quando começou e em que modalidade. Boa noite. Boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite interessado pelo Miragem. Portanto, é sempre um prazer falar sobre arbitragem, naturalmente, e sobre, efetivamente, o nosso conselho. Portanto, vou-vos falar um pouco sobre a minha carreira, porque é a pergunta aliás, neste caso, como é que começou esse bichinho? Eu, na altura, era guarda fiscal e faltou o árbitro para essa competição. Eu era jogador do jogo seguinte e fui arbitrar um jogo. E, entretanto, chegou uma equipa de arbitragem, já atrasada, e vendo-me arbitrar, achou que eu tinha algumas condições para ser árbitro. E nessa mesma semana comecei o curso em Lisboa de arbitragem. Após o curso, comecei a arbitrar, pronto, e cheguei a este Estávamos em que ano, Gustavo? Diga. Estávamos em que ano? 1991. Muito bem. Estávamos em 1991, portanto, eu ainda era jogador. Eu era jogador dos regionais, fui só ao Nacional de Júniores, mas sem grande destaque. E depois acabei por acabar nessa época como jogador e começar a vida como árbitro. Achei que não conseguiria chegar ao topo enquanto jogador e optei até por tendo em consideração que os meus colegas me diziam que eu tinha algum jeito para a arbitragem, e essa decisão foi tomada e bem tomada. Olímpio? Pois bem, esqueci-me de saudar os nossos milhares de pessoas que nos acompanham nestas emissões da Miragem Montemor Velho. Gustavo Sousa, na realidade, enfim, não me estou a ver na pele de árbitro, mas parece-me que, sendo realmente a prática desportiva, sendo por natureza de fortes emoções, como naturalmente compreende, e todos nós compreendemos, como é que o Gustavo Sousa, enfim, controlou não só as suas emoções, como também as emoções dos praticantes. Penso que isso terá tido um trabalho, enfim, ao nível da psicologia, cuidada para que possa realmente, enfim, no fervor daquelas lutas emocionais, enfim, pôr água na fervura, não é? Ora bem, a arbitragem é como tudo no desporto. Tem os seus inícios e vamos criando alguns mecanismos para conseguir enfrentar todas essas situações. E eu não fujo à regra. Portanto, qualquer jogador, ou qualquer dirigente, ou qualquer treinador, ou qualquer árbitro tem por base sempre a evolução de forma consistente, com alicerces, com uma base, com um foco. Portanto, e só chega ao topo aquelas pessoas que realmente se aplicam, que trabalham, que se formam em todos os parâmetros. A arbitragem, como a própria palavra diz, é um juiz que tem que estar preparado para ajuizar de forma neutra, com capacidade e tem que fazer uma carreira diferente de um jogador. Enquanto um jogador faz uma carreira de um avançado para marcar golos, o guarda-redes para defender, nós fazemos uma carreira para gerir o espetáculo, neste caso futebol, ou futsal, ou futebol praia. Portanto, a nossa estadia ali no desporto é tentar fazer o melhor possível, de forma a gerir o máximo possível com neutralidade e com exatidão, porque cada vez mais, pronto, a arbitragem é sempre como costuma dizer nas nossas aldeias, é o parente pobre. Portanto, tem muita dificuldade em conseguir levar a carreira, como é, por exemplo, um jogador. Um jogador já falhou grandes penalidades, um jogador já falhou passes, um guarda-redes já deu, como costuma dizer, um frango, mas o árbitro, se tem um lapso qualquer, nem que seja de um pontapé à entrada da área, é o caso dos trabalhos. Portanto, e nós, árbitros, como falou há pouco, gerimos um pouco as emoções, as nossas e de todos aqueles envolventes que estão lá. E esse é que é o grande desafio. Portanto, geralmente eu costumo dizer aos árbitros, arbitrar uma rasteira, eventualmente uma mão na bola, isso costuma ser que até o meu vizinho apita, ou arbitra. Agora, gerir todo aquele impacto de um jogo, essa é que é realmente a grande dificuldade que um ser humano tem. Portanto, na arbitragem, quem conseguir conciliar
liderança, comunicação, gestão, gerir emoções, estar bem fisicamente, que também é importante. É importante. Gerir bem a parte técnica e disciplinar. Conhecer o jogo. Porque poderá haver um árbitro, eu distingo às vezes um árbitro, de que agora sou observador, eu sei logo se ele jogou a bola ou se não jogou. Claro. A maneira como ele avalia o jogo, a maneira como ele conhece o jogo. Portanto, uma pessoa que jogou a bola, ou que foi futebolista, eu não fui grande jogador, mas de qualquer maneira está cá qualquer coisa enquanto jogador, ajuda-me a desempenhar aquele meu serviço enquanto árbitro. Por isso, isto é um conjunto de várias temáticas que faz com que nós consigamos fazer um bom papel. Claro. Gustavo Sousa, para passar a emissão para o meu colega Luís Pessoa, como é que geriu aqueles jogadores que lhe surgiram durante a sua longa carreira, aqueles jogadores mais quisilentos, que por natureza, pela sua natureza do jogo e da emoção, se tornam, enfim, impetuosos e às vezes agressivos? Chamam a atenção. Hoje, atualmente os árbitros fazem o scouting de tudo, dos jogos, dos jogadores, dos treinadores. Antigamente não se fazia tanto, até porque não tínhamos essas condições como agora temos. Eu lembro-me que comecei a arbitrar, eu combinava à sexta-feira todas as modalidades com um telefone fixo. E hoje é com o telemóvel, a gente se chegar a atrasar 5 minutos, a gente liga, olha, eu estou atrasado, tive agora um furo. Pronto, temos todas as condições que antigamente não tínhamos. De qualquer das maneiras, eu já fazia a gestão de cada jogador, pelo menos nas camadas mais, vou dizer, a primeira divisão, em que geralmente esses jogadores eram quase sempre os mesmos. Não é? Um Benfica, um Sporting, um Freixeiro, na altura o Freixeiro, Correio da Manhã, a Brunenses. Portanto, eram equipas que tinham esses jogadores que nós conhecíamos. E eles também nos conheciam a nós. Portanto, quando se faz em scouting, eles sabem com quem contam e eu também sei com quem conto. Portanto, exatamente. Esse é o grande objetivo, pronto, que nós estudávamos. Geralmente, eu fazia, na altura, era ter em cada equipa uma pessoa que me ajudava a desempenhar esse papel. É importante que cada árbitro, pelo menos em futsal, que somos 5 jogadores a jogar naquele momento, que a gente tenha sempre em campo uma pessoa que me vai ajudar a gerir esse jogo. Uhum. E eu fazia isso. Pronto. Eu estudei esse jogador, às vezes não era o capitão. Portanto, às vezes o capitão das grandes equipas é aquele jogador que tem aquele impacto de querer pressionar o árbitro e de querer tirar alguns dividendos sobre o árbitro, e eu geralmente não escolhia esse. Salvo raras exceções, era o capitão que me fazia esse desempenho de ajuda ao árbitro. Eu tinha outra pessoa que geralmente eu me dedicava a que esse me ajudasse a fazer o jogo. E geralmente conseguia fazer isso. Pronto. Não se consegue em todos. Pronto. Cada caso é um caso. E depois cada jogador teria um tratamento em casa. Eu chegava à casa no fim de fazer qualquer jogo, eu ia ver, fazer agora já faz-se mesmo isso naturalmente. Pronto, agora já é mais naturalmente. Eu fazia, que era, chegar a casa, fazia a minha autocrítica. Nós erramos, como deve calcular. Claro. E eu fazia o meu scouting, aquilo que eu efetivamente não tive bem, ou que pelo menos eu queria resolver o problema. Por exemplo, esses conflitos que me disse o Sr. Olímpio, acontecem no passado, acontecem no presente e vão certamente continuar no futuro. O que está em causa é que eu comecei a fazer para cada jogador um tratamento especial. Eu conversava por vezes no final de um jogo com esse jogador o que eu podia melhorar para não ter que advertir a nível disciplinar. Claro. Aquelas jogadas de amarelo e vermelho que a lei não me dá outra solução do que mostrar amarelo ou vermelho, mas havia uns cartões que se mostravam porque a pessoa discute, protesta. E eu tinha um jogador, não vou dizer o nome por questões de ética, que advertia, cada jogo que eu ia fazer, tinha que o advertir. E eu cheguei à conclusão que algo não estava bem. Ou era eu... Muito interessante, Gustavo. Muito interessante, Gustavo. Vamos continuar com o Luís Pessoa na Quarteira, que tem sempre um trabalho de casa muito ativo. Muito bem. Como há pouco disse, começou na arbitragem em 1991. Mas em 95, 96 foi considerado o melhor árbitro nacional. Fale-nos desse momento, porque ser o número 1 é um feito extraordinário. Sim, qualquer árbitro gosta de ficar em primeiro lugar. E nesse ano, calhou-me a mim naturalmente. Pronto, é um esforço que temos a nível de arbitragem, em que tudo corre bem, nós dedicamos, talvez essa tenha sido
eu acho que não foi até a minha melhor época, para ser sincero. Mas às vezes as classificações fazem precisamente isso. A gente pensa que não está bem, ou melhor, não está tão bem como noutras épocas e acabamos por ficar em primeiro lugar. Porque às vezes os jogos podem-nos dar sorte ou azar. Portanto, isso a gente às vezes estamos a ser vistos num jogo e o jogo corre-nos bem. E outro jogo não nos corre bem e não estamos a ser vistos. Quer dizer, isso também tem... Agora já não, porque os jogos são vistos quase em todos os jogos, a nível da Primeira Nacional. Mas... antigamente não, portanto, era quase um sorteio saber aqueles que iam ser vistos, e nós não sabíamos que íamos ser vistos, agora já se sabe, antigamente não sabia, portanto, é sempre também de qualquer das maneiras, eu fiz sempre épocas muito, muito parecidas, segundo, terceiro, quarto, quinto, andei sempre muito nessas bases das classificações, realmente nessa época, a nível classificativo talvez tenha sido a minha melhor época, porque fiquei em primeiro lugar em 3 modalidades na mesma época, o que é, julgo, um caso muito interessante. Fiquei em primeiro lugar em hóquei patins, fiquei em futsal e fiquei em futebol 11 da divisão de honra da Ação Futebol Clube. Portanto, até nisso foi um ano mesmo em cheio, muito bom. Chamado um ano em cheio. Foi um ano bom de classificação. Nunca mais consegui conciliar todos esses, ou ficava bem classificado num e no outro, nem por isso. Portanto, não é fácil, na mesma época, ter 3 primeiros classificados. O que foi realmente uma época engraçada. Dos seus 1999 jogos que participou, queira destacar o que lhe marcou mais, e sei que no próximo domingo vai atingir o 2000, no jogo entre a Naval e a União de Coimbra, mas um jogo, destaque um jogo que você diga que lhe encheu as medidas e que lhe correu bem. Não é pronto, não lhe vou dizer que correu algum jogo dentro desses 1999, não correu por aí além, não tão... Mas quer dizer, na prática eu aproximei-me sempre daquele objetivo de correr bem. Portanto, as pessoas que saíam sempre muito satisfeitas, às vezes um amarelo ou uma jogada eventualmente um possível penalti, mas penso que as pessoas ao longo da minha carreira sempre souberam fazer a diferença entre o Gustavo Sousa e um árbitro de futsal da primeira divisão, ou de futebol, ou de hóquei patins. Portanto, sempre aceitaram o meu... Eu conversava muito com as pessoas. Isso é muito importante. Eu conversava com as pessoas. No final, dialogávamos sobre aquilo que tinha acontecido. Eu fazia sempre esse briefing já no meu tempo. E pronto, as pessoas começaram a aceitar como uma pessoa potencial para que o jogo corresse bem. Portanto, eu fazia sempre tudo, mas tudo, para que não houvesse conflitos. Que não houvesse conflitos entre eu e os diretores. Esse era um grande objetivo que eu tinha e as minhas equipas tinham. Sempre que se apresentávamos a um jogo, o objetivo era sempre ajudar a que aquele jogo fosse um espetáculo. E isso é muito importante em tudo. Pronto, e principalmente na arbitragem. É a gente ir para lá, comprometidos, com foco. Se uma pessoa lhe precisa de uma camisola, eu às vezes era capaz de levar uma camisola. Portanto, ajudar a rede tinha um buraco, eu levava aquelas abraçadeiras de plástico para esticar a rede, porque às vezes há falta de uma coisa é arbitrar um Benfica Sporting, outra coisa é arbitrar um jogo, às vezes de camadas, enfim, que os clubes têm algumas dificuldades, e nós temos que ir preparados para isso. Depois geríamos isso. Eu lembro-me, por exemplo, que havia diretores que ao longo do jogo, isto é uma questão até de brincadeira, que a bola nunca estava bem. Ou a bola estava cheia ou estava vazia. E eu comecei a trabalhar isso. Que era, quando eu ia fazer esse diretor, eu levava um barómetro e levava uma balança de pesar e media a bola. Portanto, já nunca mais ouvi a senhora dizer que a bola não estava bem porque eu conferia a bola. Portanto, e a gente temos que arranjar sempre estratégias para conseguir arranjar o mínimo de conflito possível. Porque se eu sei que o Sr. Olímpio, desculpe o termo ao Sr. Olímpio dizer, é aborrecido com a questão de bolas, eu vou-lhe resolver o problema. Levo uma balança e levo um barómetro para medir a balança. E você fica logo a pensar assim, não, este homem realmente quer que eu não fale sobre a bola. Seu? Sem dúvida. Muito bem, Olímpio. A verdade que fica junto dos nossos ouvintes e que nos estão a assistir é que o Gustavo Sousa já estava adiantado para a sua época. Com esses pormenores, não brincava em serviço. É indiscutível. Porque quando se ouve, permita-me, porque estou a fazer uma introdução, quando se ouve uma conversa de um árbitro dentro dos termos em que está, enfim, a conversar,
percebe-se nitidamente que estava preparado e com vocação para uma missão difícil. Sabe que eu durante muitos anos, e o Luís Pessoa também, enfim, escrevi muito no Diário das Velhas sobre as arbitragens e sobre os árbitros de futebol. E, na verdade, achei sempre um trabalho muito difícil. Especialmente no futebol de 11, nos pelados, havia muita violência e os árbitros tinham dificuldade, às vezes, em julgar os lances, mas o programa é seu, o Gustavo Sousa, eu li o seu currículo e tive que parar para respirar. Na realidade, o seu currículo é impressionante. Qual foi o jogo mais complicado, se os teve, da sua carreira? Assim, em que há aqueles burburinhos, confusões, ou não teve nada disso? Olha, eu nunca fui agredido, portanto, o que já é bom. Nunca tive, como costuma dizer, saídas à general, como costuma dizer. Saídas à general. As pessoas respeitaram-me. Essencialmente, havia aqueles protestos momentâneos no fim de jogos, o que é normal. O que também são normais. Mas tive jogos, como deve calcular, no meu tempo havia os Benfica Sporting, que são sempre jogos difíceis, em qualquer modalidade, até em matraquilhos devem ser difíceis. Ir ao Freixeiro com o Sporting ou com o Benfica era difícil. Ir ao Fundação Jorge Antunes com o Benfica ou com o Sporting, igual com o Freixeiro, era difícil. Ir ao Belenenses, também teve hipótese de ser campeão nacional, era difícil. Portanto, fiz jogos, geralmente por época, fazia sempre grande parte desses jogos, eu fazia sempre. Portanto, sempre jogos com alguma dificuldade. E tenho jogos que me marcaram... e eu vou dizer de 2 ou 3, até para não estar a amassar os espectadores. Eu tive um jogo que me marcou pela originalidade do jogo. E vou-vos contar como é que estava. O Sporting estava a jogar na nave de Albalade, precisava de empatar para ser campeão nacional. O Miramar tinha que ganhar em Alvalade para ser campeão nacional. A 7 minutos do fim, o Sporting estava a ganhar 3-0. O meu colega expulsa um jogador do Miramar. Portanto, o Miramar ficou já com um jogador a menos e a perder 3-0 a 7 minutos do fim. O Miramar foi ganhar 6-3 em 7 minutos. Pronto, este jogo e estava a ser filmado. Eu tive mal aquilo que vocês chamam pé em risco, que é um jogo perigoso, ativo, sem contacto. Pronto, foi o único que eu tive a ver o coisa. Portanto, um jogo espetacular. As pessoas interessadas naquele jogo. Uma viravolta tão grande que a gente até fica assim a dizer, mas será que isto é verdade? A gente chega ao final do jogo, uma coisa mirabolante. Pronto. O jogo mais espetacular nesse capítulo tenho este para vos apresentar, que foi este realmente que eu geralmente conto. Tive outro jogo também que vos conto, foi o campeão da segunda nacional, Famalicense Real Massamá. Para saber quem é que era campeão da segunda, para subir à primeira. Subiam os dois à primeira, pronto, isso estava resolvido, que subiam os dois à primeira, só se tinha que achar quem era o campeão da segunda. Há um resultado de 2 golos de diferença no Real, e depois fomos para o Famalicense. No fim do tempo regulamentar, aquilo marca aqui, marca ali, até que chegamos ao final, portanto, a eliminatória estava empatada. Portanto, o Famalicense ganhou por mais 2 golos. Entretanto, vamos para o prolongamento. Há uma equipa, que agora também só indo ver o relatório, que marcou 2 golos logo de rajada, no prolongamento. E a gente pensámos assim, pronto, agora já está isto mais ou menos. Entretanto, perto do final, a outra equipa empata outra vez. E vamos para as grandes penalidades. Portanto, as grandes penalidades, nas primeiras 5, uma equipa marca, a outra não marcou. Depois 2 marcam, e as 2 marcaram. Depois há uma que falha, até que ficaram outra vez de empate nas primeiras 5 grandes penalidades. Portanto, tipo 3-3, salvo erro, porque falharam 2 penaltis cada um. Depois foram até à 26ª grande penalidade, que agora se chama penalidade, que se chama penalti, na altura era grande penalidade, até à 26ª penalidade para se conseguir decidir quem é que era o campeão da segunda. Portanto, marcas tu, às vezes marcavam os 2, outras vezes falhavam os 2, e tivemos ali aquilo assim 22 vezes. Calculem o jogo, como é que é, pronto, só para decidir uma tardada de futsal. Luís Pessoa? Estes são os 2 que tenho pela positiva. Muito bem. O Atlético Montemorense tem uma taça, não é do meu tempo, é do tempo do Maranha e companhia, que a taça teve que ser cerrada, está lá na sede, foi cerrada ao meio,
porque também foram para as grandes penalidades, já era de noite, o campo na altura não tinha luz e resolveram, olha, termina aqui, cerramos a taça. Ali como era num pavilhão, deu para jogar até alguém falhar. Mas, Gustavo, além de arbitrar, é um prazer que você sente, mas numa final de um campeonato nacional de surdos, deve ser qualquer coisa extraordinária. Quer-nos contar como arbitrar um jogo de surdos? Apitar um jogo de surdos tem que se levar o apito, naturalmente, e tem que se levar uma bandeirola. Isso para quê? Porque eles não nos ouvem, né? Naturalmente. Claro. E temos que levar, e de quando em vez, portanto, a gente às vezes apita, eles dão sempre uns metros em que eles não nos estão a ouvir. A gente temos que ir atrás deles com a bandeira para que ele perceba que aquilo que é para parar. Portanto, e o treinador geralmente tem alguma... Portanto, ajuda-nos nesse cada treinador de uma dessas equipas, se vê que, por exemplo, que o jogador está para ir para aquele lado e que ele não nos está a ouvir, ele próprio tenta estancar aquilo, portanto, tenta parar aquilo, porque eles não ouvem, portanto, a gente apita, depois andamos o colega do outro lado, se não for o meu colega, ou se não for eu, o meu colega está do outro lado com a bandeirola, portanto, é um jogo que requer da nossa parte algum tipo de compreensão. Daí que cada jogo... Também o futebol também com o síndrome de Down. Sim. São modalidades que... As modalidades é futsal e futebol à mesma, mas quer dizer, as pessoas têm que ser tratadas de outra maneira. Portanto, cada caso é um caso. Portanto, mas a nível da arbitragem teve que tirar alguma especificação para esses torneios ou foi-se adaptando? Não, eu acho que eu gosto muito de arbitragem, mas eu antes de gostar de arbitragem, eu gosto muito de desporto. E o desporto, para mim, repare bem, eu fui árbitro de 7 modalidades, preparava de maneira diferente, porque agora é outro tipo de situações. Fui chefe de comitiva das seleções de hóquei patins, portanto, a minha passagem pelo desporto é muito grande. Portanto, por isso é que estou com estes 2000 e tal, vou nos 1999 e vou fazer o jogo 2000. Portanto, o desporto em si, eu ainda ando no desporto e na arbitragem com gosto. Portanto, não ando lá porque me andam a empurrar, não, eu ando lá por gosto e porque quero e porque acho que tenho condições para ainda lá andar. Portanto, eu faço muito jogo para a semana que vem vou para Barcelona fazer o Campeonato do Mundo de juízes e advogados, vou para Barcelona para a semana que vem. Portanto, eu ainda faço isto porque gosto. Ponto. Portanto, o desporto a mim, aquilo que eu fiz... saúde, vai andando. Sim. A gente, por vezes, a nossa vida eu digo isto muito a pessoas com que converso e eu vou hoje também com vocês conversar isto. Nós, no desporto, eu não sabia que tinha e que fazia uma carreira desta. Ponto final, eu não sabia. A dada altura, aliás, até porque tudo aquilo que eu tenho, eu guardei tudo. Parece que eu perspectivava que efetivamente ia ficar ligado ao desporto como fiquei. Portanto, eu estou a dizer isto não é por vaidade, mas também tenho que ter um pouco de vaidade e orgulho na minha carreira que fiz. Portanto, isso também acho que não vou ferir ninguém, dizer claro, que estou muito contente pela carreira que fiz e pelo gosto que tenho pelo desporto. Pronto, isso que fica. O primeiro campeonato de skate em Portugal, eu era o diretor. E nunca andei de skate. Portanto, eu gosto muito de desporto. E o primeiro atleta português que foi ao Campeonato do Mundo de Skate, eu era o chefe de comitiva. Portanto, e é skate. Eu nunca andei de skate, nem sei o que é. Sei agora, mas quer dizer, nunca andei de skate e o primeiro Campeonato Nacional em Portugal, eu era o diretor. Portanto, é um bichinho que já está lá dentro. É um bicho. Isto não se pode... Eu não consigo explicar isto. Não se consegue... É um gosto tremendo pela aquilo que se gosta, é o desporto. Muito bem. Olímpio, a palavra é tua. Gustavo de Sousa. E, naturalmente, às vezes engano nos nomes, mas hoje isto não está a acontecer e esta entrevista está a ser muito saborosa face à maneira como o Gustavo de Sousa, enfim, dispõe a sua argumentação junto dos nossos espectadores. Mas as regras não são alteradas, claro, raramente são alteradas, mas queria-lhe colocar aqui uma questão que está ligada realmente, que é o grande público. O grande público, ao longo do seu tempo de atuação,
sentiu que também melhorou no conhecimento das regras do jogo, tornando, portanto, com menos protestos e com mais aceitação do próprio jogo, Gustavo Sousa? Acha que o público evoluiu? Eu, por exemplo, no Distrital de Coimbra, eu e o Luís Pessoa andámos por lá há muitos anos e notei que não só as arbitragens tinham melhorado, como o público em si deixou de ser menos virulento. Teve essa percepção? Eu tenho um pouco essa percepção. O grande problema que agora existe, que não existia no meu tempo, ou melhor, existia menos, claro, é a parte mediática. E depois, cada vez mais, o clubismo está-se a apoderar dos nossos desportos. Completamente. E isso torna que as pessoas, às vezes, não vejam o jogo como deveriam ver. Veem o jogo de forma a que o clube dele tem que ganhar. A, B ou C. Portanto, e isso faz com que o desporto esteja, às vezes, a gente fica assim a pensar, mas afinal, o que é que querem do desporto? Claro. Eu tenho casos, por exemplo, de que às vezes estou a observar árbitros nas bancadas. Sim. E, claro, eu fico triste. Sendo eu uma pessoa do desporto, aquilo que... Mas também, sinceramente, a gente pensa que as pessoas sabem mais, mas eu às vezes também já ponho algumas dúvidas. Sim. Sabe, não é chamado tão linear. Gustavo Sousa, permita-me, é o chamado fanatismo. Sim, mas também não. Eu penso que a arbitragem deveria ter, na minha opinião, até nas televisões, que é onde geralmente as pessoas veem mais, e às vezes nas televisões, no lugar de estarmos a ajudar o desporto, estamos a complicá-lo. Que é as pessoas não dominarem bem aquelas regras, depois estão a criar problemas, quer dizer, e as pessoas ouvem aquilo e acabam depois nos Facebooks, acabarem por seguir aquela pisada. E se calhar é a pisada que está a estragar o desporto e o futebol neste caso em particular. Luís Pessoa, vamos começar? Vamos reiniciar, e também muitos comentadores que não estão preparados para comentar. Exato. Ora, muito bem, Gustavo Sousa, estar ao mais alto nível requer muito trabalho. E, claro, formação, estágios, treino físico contínuos e com regularidade. Como é que era o seu dia-a-dia quando andava lá pela FIFA? Ora bem, a FIFA a nível de futsal evoluiu bastante. Portanto, no meu tempo não era como agora se faz, e ainda bem. Portanto, você repare bem que no meu tempo havia 2 árbitros que apitavam uma final de Taça de Portugal, ou uma supertaça. Hoje vão para lá 5 árbitros internacionais. Portanto, veja lá, são 5 cabeças, enquanto no meu tempo eram 5 cabeças a ver o mesmo jogo. Portanto, isto evoluiu muito. Tem secas, tem muitas coisas. Se calhar, por vezes, o árbitro... eu costumo dar este exemplo e vou dá-lo também aqui em público, porque não estou a dizer nada de fora do normal. Antigamente, nós tínhamos carros fracos e tínhamos bons condutores. Não é? Hoje temos, como é que ia dizer, temos bons carros e temos fracos condutores. Está a ver onde eu quero chegar? E nós temos tantas condições que a gente depois acaba por vezes não gerir bem tudo. Porque você repare bem, quando você tinha 20 anos, você resolvia o problema com um telefone fixo. E você, quando combinava comigo o telefone fixo tinha que ser na farmácia, na rua X ou Y, era lá que você esperava por mim àquela hora. E não falhávamos. Hoje, como você tem telemóvel, eu também tenho telemóvel, se eu me atrasar, o Luís Pessoa vai me ligar. Gustavo, onde é que está? Estou aqui assim no trânsito, tenho um furo no carro. Pronto. Porque o telefone, o telemóvel, ajuda-me a ir ao seu encontro. Antigamente, como não tínhamos, você não podia falhar. Está a ver onde eu quero chegar? Era mais responsável. Exatamente. E isso às vezes acaba, até mesmo nos espectadores, as pessoas vão ao Google, fazem aquelas coisas todas, mas não percebem nada daquilo. Mas pronto, e isso às vezes acontece na nossa sociedade, no nosso desporto, que as pessoas não estão dentro do assunto, mas pronto, mas como vão ao Google, pronto. Resolvem aquela situação no Google e está a minha pergunta também frisava a questão, como é que era feito o seu treino físico para esses... Como é, com que regularidade é que fazia? Os treinos físicos eram diferentes, portanto, isso também faz próprio da evolução. Eu fazia, quando comecei no futsal, fazia os treinos de futsal, as provas eram iguais, fisicamente iguais às de futebol. Portanto, isso foi-se ajustando, portanto, naturalmente, e até as de futebol estão a ser ajustadas. Portanto,
Eu lembro-me que na altura tínhamos que fazer um mínimo de 2.700 em 12 minutos no teste Cooper. Eu era bom fisicamente, eu fazia 3.650, era um árbitro bem fisicamente, portanto, tanto no futebol como no futsal. Agora já não são essas provas. Tínhamos provas de velocidade, que era 100 metros, e salvo erro 4x10, e uma 200, ou duas 200. Pronto. Isso foi-se tudo alterando, até porque começam a não se ajustar e as pessoas vão desenvolvendo determinadas características, as pessoas vão estudando, a gente vamos dando ideias, muitas coisas que a gente fazia na altura era uma coisa, agora é outra. Por exemplo, eu lembro-me que o primeiro árbitro e o segundo árbitro agora trocou-se, portanto, o que era primeiro árbitro agora passou a ser segundo, o posicionamento dele, portanto, já era as situações que nós dizíamos que deveriam ser alteradas, infelizmente alteraram-se. Portanto, isto está sempre em constante movimento, portanto, eu digo que o futebol poderá um dia vir buscar coisas ao futsal, por exemplo. As modalidades, as 3 modalidades que andam agora envolventes na FIFA e na UEFA, elas estão-se a começar a ajustar um pouco, tirando algumas coisas excepcionais específicas de cada modalidade. Mas qualquer dia nós vamos ter eu estou convencido, e espero ainda estar vivo, espero que seja rápido, o futebol ser com cronómetro. Não pode ser de outra maneira. Porque como isto está, com máquinas como temos, até mesmo as substituições. As substituições no futebol tem que estar a parar um jogo, mas para quê? Se está lá um quarto árbitro. Então o quarto árbitro levantava a placa a dizer que sai o 10, entra o 3. Quando o 10 sair, entra o 3. Portanto, o problema é do 10, que sai ou não sai. Não, andamos ali, depois é o jogador, depois tem que se dar mais um minuto e tal, porque ele andou por ali a passear. Quer dizer, isto só cria conflitos nas pessoas. Se nós fizermos as substituições, nos regionais é sempre muito difícil fazer isso, mas também os regionais também não têm VARs nem coisa assim do género. Não podemos dizer assim, não se pode fazer um jogo da primeira divisão nacional porque não se faz no Monte Morense ou no Maiorca ou no Carpinheirense, certo? Não há, mas o Monte Morense também não tem VAR, portanto, quando há quarto árbitro, que é o caso da primeira divisão, que é aquela que ao fim e ao cabo cria mais impacto na nossa sociedade, no desporto, eu acho que já não se justifica que estejamos com o jogo parado para sair o 7 e entrar o 8. Se o quarto árbitro levanta a placa, portanto, o treinador, se quer tirar o 7, quando o 7 sair, entra o 8. Porque é que estamos a estar ali parados, a criar impacto parados, já depois tem que se dar mais 1 minuto e meio, e depois estamos a entrar neste tipo de situações que só cria conflitos. Isto é a minha opinião. Muito bem. Olímpio? Gustavo, ouvir o Gustavo é realmente um desafio. Eu estou aqui com os meus ouvidos bem creia, não é lisonja, porque realmente fala da sua vocação com uma ligeireza absoluta. Mas também queria salientar aqui um pormenor. A formação dos atletas a vários níveis de competição também foi um desafio para si, Gustavo Sousa. Também... Ora bem, e como é que a formação é um crescimento, é uma proximidade com o outro, é transmitir conhecimentos e ao mesmo tempo, enfim, o formador também cresce nessa metodologia. Como é que funcionou essa sua função como formador, do ponto de vista humano e psicológico? Ora bem, todas as coisas que nós... quando uma pessoa anda uma vida inteira não foi o termo, mas há alguns anos, naquela modalidade ou nestas modalidades e que gostamos daquilo que fazemos, acabamos por apanhar situações que nós podemos ajudar os nossos colegas. E aquilo que eu às vezes vou ver em Lisboa, por exemplo, eu vou ver um árbitro de futebol ou de futsal e eu poder-lhe transmitir aquelas situações que eu lhe aconselho a melhorar. Porque não se consegue, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu nunca vou conseguir fazer um árbitro igual ao Gustavo Sousa. Porque isso era fácil. Não é? Não se consegue. Porque quem fez o Cristiano Ronaldo, se fosse possível fazer outro Cristiano Ronaldo, ele fazia 100, o treinador, certo? Claro. Isso é impossível. Isso é impossível. Nunca vai haver árbitros iguais. Agora, não há duas pessoas iguais, claro. Não há jogadores iguais. Agora, há coisas que nós podemos aproximar. Não é? Mas nunca... Eu, por exemplo, eu às vezes usava termos com os jogadores. É pena não poder passar algumas imagens, mas eu usava termos com os jogadores. Eu não posso ensinar esses termos a outro árbitro, porque depois os jogadores tinham uma resposta para mim e eu tinha que ter solução para a resposta dele.
E eu tinha essa capacidade, porque eu desempenhei essa... Por exemplo, Essa eu não posso estar a dar-lhe uma frase tipo ao Sr. Olímpio para ele dizer, porque depois um jogador responde e você fica sem resposta para ele. Está a perceber? Portanto, isto não se consegue. Há coisas que se podem ensinar. Segurança. Depois eu também tive a vantagem, e até a nível da Europa fora, quem foi das áreas de policiais e árbitro, são duas disciplinas que se completam. O árbitro ajudou a ser da área de polícia. E o polícia ajudou-me a ser árbitro. São duas profissões que se completam. Eu resolvi muitos problemas a nível policial por ser árbitro, por comunicar, por falar, por tentar esclarecer as pessoas. E se calhar também por ser árbitro, a polícia ajudou-me a ser árbitro. Portanto, são duas, porque a parte de não podemos ser prepotentes, temos que ter alguma consideração. Pronto, é todo um conjunto de coisas que eu, como polícia, também tenho que desempenhar bem, não é? Portanto, a maneira como eu vou... É uma questão de comunicação. Exato. É uma questão de comunicação. Tudo tem uma solução. Agora vamos dar a solução para ele. Ficámos a saber que a sua profissão, então, foi polícia. Não fui polícia. Fui até guarda fiscal. Sim, guarda fiscal. Sim, das áreas de polícia. Não estou a dizer que fui polícia. PSP não fui. Não fui PSP. Não. Fui guarda fiscal, fui GNR e fui inspetor de polícia. Meu Deus. Mas que carreira. Que brilhante. Luís Pessoa, vamos lá. Muito bem. Recentemente esteve em representação da APC na sessão de lançamento da Lei de Bases da Atividade Física do Desporto, promovida pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Pergunto, no artigo 6, porque aquilo é muito longo e eu escolhi só este artigo, no artigo 6 da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, promoção da atividade física diz: incumbe ao Estado, regiões autónomas e autarquias locais a promoção e generalização da atividade física enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e de saúde dos cidadãos. O que lhe pergunto é, no nosso Conselho, sente que o Estado está a cumprir com o seu dever? O nosso Conselho, pronto, isto é uma pergunta muito... Não é difícil, não é fácil de responder. Eu acho que o nosso Conselho não é propriamente um Conselho desportivo. O que nós temos, por acaso, e ainda bem que temos, é aquela parte náutica que realmente ajuda Montemor a ter outro impacto desportivo. Porque dá-me sempre muito, muito prazer. Ainda agora estive num centro de alto rendimento em Vila Nova de Foz Coa e eu fico contente em estar nesse mapa desportivo o Conselho de Montemor Velho, com o centro náutico de alta competição que todos nós conhecemos. Portanto, isso é bom para nós. Mas nós Montemor, ou as pessoas de Montemor, têm pouco o hábito de desporto. Veja aqui a minha terra, por exemplo. Apareci eu. Pronto, é uma gota no oceano. Portanto, por acaso eu até nem fui... Eu nunca deixei de ser mas se calhar até posso ter sido prejudicado ao nível de ser de um concelho ou de uma freguesia que sem grande impacto natural do desporto, é uma verdade, e eu fiz sempre questão de... aliás, a dada altura até pensavam que eu era alentejano, pensavam que eu era de Montemor Novo. Eu tive que dizer que era realmente entre Figueira e Coimbra, que era de Montemor Velho, e pronto, nós não temos muito impacto desportivo, e até se vê, temos umas equipas nos regionais, pronto. Eu acho que devíamos de fazer, isto é a minha opinião, e pelo aquilo que vi ao longo da minha carreira, eu penso que concelhos como Montemor Velho deveriam talvez haver mais reunião de pessoas para fazer um clube com mais grandeza. Isto é a minha opinião. Portanto, andamos com muitas coisinhas e acabamos por não conseguir fazer nada de impacto nacional. Mas para isso também é preciso riqueza, não é? Diga? Para isso também é preciso riqueza e empresa. Sim, para tudo é preciso dinheiro. Mas eu vou dar exemplos de terras que não têm, se calhar, a nossa grandeza e conseguem lá estar. Portanto, não é só... Veja, por exemplo, ao Patins. Você vai a Turquel, aquilo é uma aldeia.
Mas a Então, AFA, por exemplo, em Arazede, tem feito um bom trabalho. Certo, portanto, mas eu estou-lhe a dar um exemplo. O Turquel é uma aldeia. Sim, sim. E tem andado às vezes na primeira divisão nacional Há muitos anos, há muitos anos. Pronto, agora desceu, acho que subiu, mas pronto, não é isso que está em causa. O que está em causa é que uma aldeia consegue arranjar mecanismos para estar lá. Portanto, tem que haver pessoal também dedicado à causa. É tudo um pouco. Costuma-se dizer que em 3 ou 4 coisas é que se define isso. Não é só porque sermos pobres. Pronto, isso é uma verdade. O nosso conselho é pobre. Mas também não é só ser pobre. Pronto, nós temos alguma dificuldade em viver em desporto no nosso conselho. Isto é a minha opinião pessoal. É uma questão de mentalidade. É uma questão de mentalidade. Exatamente. Se calhar o termo correto é o termo mentalidade. Olímpio, então... É para mim agora? Sim. Pois bem, nós estamos, para quem entrou agora em contacto connosco, informamos que estamos na Miragem em Montemor Velho e estamos a conversar com Gustavo Sousa, uma figura distinta da arbitragem distrital e direi mesmo nacional. Gustavo Sousa, quem foi... Eu ouvi sempre falar, mas realmente não tenho conhecimento. E os nossos espectadores, naturalmente, também não. Quem foi Marcos Bom no desporto distrital? Gustavo Sousa. O Marcos Bom, portanto, eu já não apanhei... eu apanhei já numa... Não, mas eu sei quem é. Sei quem é. Mas apanhei já numa fase... pronto, de algum envelhecimento da parte dele. Pronto, já o apanhei numa transição que eu estava nos começos e ele estava... As histórias que me contam, pronto, era uma pessoa muito dedicada também à causa. Sim. Era uma pessoa muito direta, muito de traços certos, muito honesto. Pronto, era uma pessoa pronto, que acabou por ser... Ele era do nosso conselho. Ele era de Montemor Velho. Aquilo que me contaram, portanto, ele era do nosso conselho, mas já depois foi ver Coimbra. Pois. Nunca atingiu, enquanto árbitro, grandes patamares, mas conseguia... Diga? Como dirigente atingiu, não é? Como dirigente e como formador... Era uma pessoa muito ativa e uma pessoa muito certinha. E ficou há até o núcleo em Coimbra. Exatamente. Que portanto, o que demonstra que no passado, não sendo um bom árbitro, mas era um bom dirigente. Ele marcou o seu tempo, não é? Com os seus exemplos de trabalho. Eu já, quando eu fui para a arbitragem, ele estava na parte... Na parte final. Luís Pessoa, vamos então... Eu não queria dizer esse termo, mas pronto, já estava na parte decadente da sua vida. Gustavo Sousa, isto só quem realmente não pensar bem. É vida. Nós temos o princípio, meio e fim, ponto final. Claro, Luís Pessoa... Ponto final. Ora, Gustavo Sousa, uma das várias atividades, que são várias, que tem é de ser observador de futebol da Associação de Futebol de Lisboa. Quem nos vê e ouve, explica como se chega a observador e que trabalho é que desenvolve. Ora bem, o observador, como diz a própria palavra, é observar o árbitro em determinado jogo. Portanto, e depois faz um relatório detalhado sobre aquilo que o árbitro fez, de positivo e de negativo. Porque o observador, pese embora as pessoas nos vejam às vezes a registrar determinados lances, pensam que nós estamos a escrever mal do árbitro e às vezes estamos a escrever que ele esteve bem. Portanto, o simples facto de uma pessoa, um espectador, estar a ver... E isso também é uma coisa que devia ser mais divulgada, que é, eu às vezes estou a escrever bem do árbitro e porque as pessoas me vêm a escrever pensam que eu estou a fazer mal do árbitro. Portanto, pensam que o árbitro está a fazer mais neiro. E às vezes não é. Portanto, o estar a escrever de um árbitro, ter a arbitrar, pode ser positivo. Portanto, pode e grande parte porque um árbitro também não erra assim, como as pessoas ali se ouvem nas bancadas. Portanto, eu não acredito que um árbitro nunca esteja bem, quer dizer, não é? A gente estiver do lado da bancada de uma equipa, quando marca contra aquela equipa, o árbitro tem mal. Quando marca a favor da outra, diz a outra. Quer dizer, chega-se à conclusão que o árbitro nunca esteve bem. E também ninguém quer acreditar numa frase dessas. Portanto, e como é que se chega ao observador? Como é que lá chega? Tem que ser árbitro. Antigamente não era preciso ser árbitro, bastava ter alguma apetência para observador. Atualmente, para ser observador, tem que ser árbitro. Portanto,
Já não é... Antigamente eu lembro-me que havia observadores Sim, que não eram tinham sido árbitros. árbitros. Exato. Agora já é obrigatório. Muito bem. Olímpio, estamos quase a chegar ao E depois término também, da já nossa agora, conversa. o observador também tem outra apetência, que é, ora bem, como nós, geralmente, tirando raras exceções, nós temos tendência a fazer a observação como nós, para já tem regras, ponto, e temos que obedecer aquelas regras, mas depois também temos, como o árbitro dá um cunho pessoal, o observador também acaba por indiretamente dar sempre um cunho pessoal. Portanto, quando eu vou falar com eles, eu aconselho-os, pondo-lhe sempre a hipótese deles seguirem o caminho que querem, eu só lhe dou uma mera opinião se eles a quiserem. Portanto, eu dou-lhe sempre a opinião. Eu digo assim, antes de dar as minhas opiniões, digo assim, olha, a arbitragem é vossa, a carreira é vossa. Se me permitem, eu vou-vos dizer isto. E pronto, eles geralmente os miúdos aceitam, porque pronto, também Também estão no início, não é? Sim, e também acabam por... Porque agora faz scouting de tudo, né? E acabam Exato. por também fazer o scouting, sabem que, pronto, como está ali também uma pessoa que gosta muito do desporto, da arbitragem, e eu ponho as pessoas à vontade. É esse o grande desafio que tenho. Luís Pessoa, fico depois de deixar a arbitragem de alto nível, entrou também no dirigismo relacionado com a modalidade. Foi uma coisa normal ou sentiu que ainda tinha muito para dar ao desporto como dirigente? Eu, por acaso, fui das poucas pessoas, enquanto árbitro, que já era dirigente da APAF. Pronto, eu tenho uma ligação à APAF, tipo, sei lá, tipo, só indo vendo aqui nos meus dossiês, mas há 20 e tal anos. Portanto, atualmente os árbitros não gostam muito, quando estão no ativo, de estar na associação de classe, que não tenho, salvo erro, lá ninguém que esteja quase no ativo, penso que não. Não, tenho um que está no ativo, que é um árbitro jovem. Mas, geralmente, no nosso tempo, os árbitros no ativo estavam na associação de classe. Agora não se usa muito, até por uma questão de exposição, e eu até acho bem, porque enquanto eu possa reivindicar, não estou a pôr em causa, efetivamente, as carreiras dos árbitros no ativo. Pronto, isso aí até acho que é uma boa política, e pronto, eu acho que assim é que deve ser. Não quer dizer que às vezes, se tivéssemos um diretor que estivesse no ativo, que desse mais impacto, mas também às vezes corre-se alguns riscos. Portanto, eu penso que a APAF, tendo árbitros do antigamente, ou pessoas que passaram recentemente à disponibilidade, ou à jubilação, como agora se chama, não vejo com maus lençóis. Geralmente, a quem aparece nesta parte de dirigismo, ora bem, são as pessoas que andaram cá, e tem lógica. Sim, e tem a sua lógica, claro. Tem alguma lógica. É o mesmo que vocês, jornalistas, pertencerem à vossa classe de jornalistas. É muito mais fácil. Eu sou aprendiz de feiticeiro. Sim, mas é muito mais fácil vocês falarem sobre jornalismo do que eu. Não é? Porque vocês estão a fazer isto. Já agora, eu também fui buscar aqui uma coisita que também já tem alguns anos, foi em 2012, gostava que comentasse, se quiserem. Deixei para o fim duas perguntas distintas. A primeira era, em 2012, demitiu-se da APAF. A agência Lusa disse que tinha sido por motivos profissionais. Passados que são 11 anos, quer-nos falar do assunto? Eu tenho por sistema alguma precaução nesse tipo de respostas. É que esta já está na Torre do Tombo. Já está na Torre do Tombo. Portanto... Já está na Torre do Tombo. Ora bem, como sabe, eu fiz muitas coisas na vida, como já lhe tive. Aliás, vocês ainda não sabem quase. Pronto. Eu sempre gostei de fazer desporto nas minhas profissões, cursos académicos. Eu sempre fui uma pessoa que acabei por nunca estar parado. E também já não quero estar parado, já não vale a pena, só quando mesmo morrer. Já cheguei a essa conclusão. E uma das coisas que eu costumava dizer era, quando era árbitro, é que eu iria, no fim da minha carreira, dizer qual era o clube, porque eu também tenho um clube. Fique claro. Sei que é o ACM, porque no museu vi lá o cascolo do ACM, é sinal que... Não, mas isso também viu de muitos clubes. Sim, espanhóis. Mas esse eu reparei logo. Não, eu tenho uma estante só para as coisas do meu concelho. Sim. Ok. É aquela estante alta. Então foi essa que tenho lá da Ireira, tenho da Ireira, tenho de Miãs, tenho dos Águias, tenho do Carpinheirense, Montemorense,
não sei. Sim, eu vi. Pronto. Acho que Pereira, pronto. Mas não queria cortar o raciocínio. Eu estava-lhe a dizer que eu pensei, quando deixasse a minha carreira de arbitragem, iria dizer o meu clube. Até porque os meus colegas nos serviços, como viam eu apitar na televisão, estavam-me sempre a pressionar: és benfiquista, és sportinguista, ou és esportista. Pronto, aquelas conversas que vocês têm nos vossos serviços, e eu também não fugia à regra, também tinha nos meus serviços. A gente costuma dizer que é da académica, que ninguém leva a mal. Pois, é um clube que toda a gente gosta. E eu dizia: quando eu deixar a arbitragem, eu vou dizer. E abandonei a arbitragem em 2009. E pronto, os meus colegas todos se dirigiram a mim, que era o último jogo. Pronto, agora é que vais dizer quem é o teu clube. E eu, por acaso, tive 3 horas a pensar e decidi não dizer. Porquê? E vai dizer hoje? Não vou. Ai, não vou, porque as pessoas não... se eu dissesse qual era o meu clube quando saí, as pessoas já estavam muito recentes e ainda... Aliás, como o amigo Luís está a ir à net para ir buscar determinadas perguntas, ainda iriam ver esses jogos. Porque a net agora dá-nos esta vantagem também. Mas que se eu dissesse qual era o clube... Gustavo, a esta hora... Deixa-me fazer um pouco. Já ninguém ouve, né? Permita-me a indiscrição. Esta hora é do Benfica, pronto. Não lhe vou dizer, não vale a pena estar a perguntar. Entretanto, os meus colegas, eu disse que não dizia. Sabe porquê é que eu disse que não lhe dizia? Porque se eu dissesse que era de um desses grandes, porque geralmente é o que eles querem ouvir, eles iam fazer uma busca e iam detectar alguma jogada que eu não estive tão bem como eu gostava que tivesse. Ou melhor, na opinião deles, né? Mas claro, quer dizer, eles ainda iam fazer esse filme, que é aquilo que é um dos grandes problemas que agora a net nos traz, é ir fazer o filme para 10. Aliás, se o Luís me vai fazer essa pergunta de 2011, é sinal que a internet lhe deu essa possibilidade, porque eu nem sequer... Eu tenho aqui um livro de 900 páginas do que fiz, e ele não fez essa pergunta porque eu também lá não a tenho. Portanto, é sinal que a net hoje dá-nos essas vantagens. E eu, pronto, não respondi qual era o clube. E vou só responder que à sua pergunta, há coisas nós na vida. Pronto, eu era da área de polícia, e a pressão que eu sentia também de vários lados, uma delas era da minha me deram autorização para fazer esse... Aliás, sempre me deram autorização, pronto, a verdade seja dita. Mas depois, a dada altura, era uma pressão muito grande a nível de jornalismo, e os meus chefes começaram a não... Gostar muito da brincadeira. Não era bem gostar, era pronto, é que eu tinha que ter uma vida... Era muito disposto. Estava muito disposto, depois eu estava no aeroporto, pronto, não foi um conjunto de várias coisas que eu gostava de levar, como costuma dizer, para a cova. Okay. Muito bem. Temos que respeitar a sua opinião. Luís Pessoa, estamos na parte final, não é? Tenho só mais uma perguntazinha, que era, eu tinha 2 para a parte final, e então a pergunta seguinte que era a seguinte: a candidatura a presidente da Junta de Freguesia de Liceia, numa lista PPD, PSD, CDS, PP, mas que de facto, eu estive a reparar, são todos independentes. Pergunto-lhe, o que é que motivou e já agora se está disponível para encabeçar novamente em 2025? É para você que guardou para o fim as 2 perguntas mais difíceis. Ora bem, eu vou responder muito claro. Se as eleições fossem para o mês que vem, eu não era candidato. Daqui a 2 anos eu sinceramente não lhe vou responder, porque não sei. Não sei se estou disponível, até porque geralmente eu estou sempre ainda a apanhar determinadas coisas desportivas, e posso ter quando eu me candidatei a presidente da Junta, realmente não tinha muitas coisas, mas agora já tenho mais. Portanto, o que quer dizer que, se me disser assim, as eleições são para o mês que vem, eu dizia-lhe claramente que não. Se me disser que daqui a 2 anos, não lhe vou responder, porque não sei. Nunca podemos dizer... Resumindo, ficamos a saber o mesmo. Pois, resumindo, ficamos a saber o mesmo. É aquilo que um árbitro deve fazer. É ter sempre as pessoas do nosso lado. O senhor deu cá um entrevistado de alto coturno.
O senhor realmente não é só apitar. Não, mas caro amigo Olímpio, eu não posso dizer o que é que vai acontecer daqui a 2 anos. Claro que não. Eu até posso ter menos coisas daquilo que eu acho que... Eu tenho algumas ideias daquilo que quero fazer. Claro. Mas, a nível desportivo e em tudo. E guarda também si o que não há... O que não se vê não, eu estou a ser claro. Por exemplo, se as eleições fossem amanhã, eu não ia. Mas daqui a 2 anos não sei se vai. Aliás, não sei, a porta fica aberta. O senhor, se for um dia candidatar-se, vai ser uns... Isto sem qualquer tipo de lisonja. Para aquilo que nos deixou nesta conversa, o senhor vai ser um excelente presidente de junta. Eu penso que era, mas o povo democraticamente disse que eu que não era, portanto... Exatamente. Luís Pessoa, vamos muito bem. A Miragem, nas suas viagens pelas freguesias, agradece ao Gustavo por nos ter estes momentos de amena cavaqueira, mas também elucidativa, e que corra tudo de bom. Até à próxima e quem sabe em 2025 cá estamos outra vez. Eu queria também agradecer... Faça favor. Desculpa, mas eu estava a ver isto com algum atraso da chegada da casa. Está bom. Sou eu agora? Sim. Olha, eu queria agradecer o convite que vocês me endereçaram. Portanto, falar sobre desporto, sobre arbitragem, para mim é como ir à caça ou ir à pesca quando somos viciados em pescadores ou em caçadores. Portanto, eu tenho esse vício, só que é da arbitragem. Há pessoas que são caçadoras, outras são pescadoras. Eu sou do desporto e da arbitragem. Portanto, esse é um vício que tenho e comecei com ele. Tenho uma fotografia que eu tinha 2 anos e queria trazer 3 bolas na mão e caía-me sempre por uma, tinha que andar sempre a chorar porque a minha mãe tinha que me pôr sempre uma bola. Pronto. E a gente nasce com esse desafio. Nasceu para isso. Eu acho que às vezes que não vale a pena nós fazermos... pronto, a gente pode se formatar, podemos se formar, mas quem não tiver aquele dom de desportista ou de arbitragem, é como tudo na vida, não consegue passar aquele primeiro obstáculo. Pela sua expressão. Portanto, estamos no final. Luís Pessoa, na quarteira... És tu a fechar a porta. Fechar a porta. O Luís Pessoa na quarteira, o Olímpio Franz na Figueira da Foz, Gustavo Sousa em Liceia, uma das freguesias de Montemor Velho. Foi um prazer e creia que nos nossos programas desportivos que vamos fazendo ao longo destes anos, a sua entrevista foi realmente um encanto. Obrigado por ter vindo e muito boa noite para todos. Boa noite, obrigado.